Olá, uma vez mais aqui estamos com o nosso programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior e, como sempre, o nosso carinho, o nosso abraço, a nossa gratidão pelo seu prestígio ao nosso programa. Que você tenha muita paz em sua casa, junto à sua família. Antecipadamente, desejamos a você e a toda a sua família um Natal de muita luz, de muita alegria, de muita força espiritual e um ano novo, o ano de 2023, repleto de esperanças e realizações. É o nosso desejo sincero. E como estamos às vésperas do Natal, vamos oferecer a você, a vocês, mais uma vez, alguns casos muito interessantes de Chico Xavier. Eu me recordo dos natais de Chico Xavier. Chico Xavier, ele fazia questão de comemorar o Natal, de comemorar a data que simboliza o nascimento de Jesus, porque Chico sempre demonstrava um grande amor a Jesus Cristo, uma veneração, um respeito, um amor a Jesus que a palavra não define. Jesus estava na vida de Chico Xavier como o Sol que está aqui na vida do planeta Terra. E a comemoração de Natal de Chico era muito interessante, era praticamente o mês todo. Havia uma grande distribuição. Quando ele estava na comunhão, estamos falando de Uberaba, não é? Quando ele estava na comunhão espírita cristã, estávamos também lá, chegamos a ser o secretário lá da Comunhão Espírita Cristã e depois quando ele foi para o Grupo Espírita da Prece. Havia uma grande distribuição de cestas básicas, centenas e centenas de cestas básicas. Cestas básicas, brinquedos para as crianças, roupinhas, enxovais para recém-nascidos, frutas, as mais variadas. Sempre o pessoal de São Paulo, um grupo de São Paulo, um grupo de senhoras, tendo à frente a nossa irmã, Dona Yolanda César. Isso nos últimos tempos, né? Porque nos primeiros tempos de Chico Xavier em Uberaba, ele veio para Uberaba em 1959, outras pessoas organizavam essa distribuição. E Chico ficava muito alegre. Aliás, eram 3 grandes distribuições durante o ano, 3 grandes. Em abril era o chamado Festival do Livro Espírita. Em abril. Em agosto era o festival do Dr. Bezerra de Menezes, em homenagem ao Dr. Bezerra de Menezes, que nasceu no mês de agosto. E em dezembro era o festival do Natal, em homenagem ao Cristo, em homenagem a Jesus. Mas a comemoração natalina de Chico Xavier não ficava nessa grande distribuição para aproximadamente 20 mil pessoas. Era muita gente de toda a periferia da cidade de Uberaba. E segundo nós podíamos constatar, até muitas pessoas residentes na zona rural moravam aqui nas imediações de Uberaba. Essas pessoas vinham receber, era uma farta cesta básica. Essas cestas chegavam em grandes carretas que vinham de
de São Paulo, muitas pessoas cooperavam, colaboravam, muitas famílias de São Paulo, espíritas e não espíritas, porque o trabalho de Chico era um trabalho admirado e respeitado por muita gente, não apenas por espíritas, mas também por não espíritas. Na véspera de Natal, no dia 24 de dezembro, Chico não passava o Natal ali em casa e com a ceia, não havia isto. Na véspera de Natal, na noite do dia 24 e na madrugada do dia 25, Chico Xavier ele fazia uma peregrinação em Uberaba. Ele comemorava o Natal através de uma peregrinação. Ele saía da casa dele e com alguns amigos convidados, não muita gente, pouca gente, umas 20, 30 pessoas que o acompanhavam. Ele saía da casa dele no dia 24, 8 horas da noite, e com automóvel, com carro, ele visitava diversas casas na periferia da cidade de Uberaba. Principalmente casas de pessoas adoentadas, pessoas idosas, senhoras idosas e pessoas acamadas, adoentadas. Ele visitava e entrava nas casas, em casa por casa. O carro ia parando, ele descia, às vezes já com alguma dificuldade para caminhar, ele descia, entrava na casa, conversava um pouco com os moradores. Enquanto isso, as lembranças de Natal iam sendo deixadas na cozinha, né? Normalmente era cesta básica, era panetone, era brinquedos para as crianças, pães, roupas. Olha, era uma maravilha. Era uma maravilha. Eram natais inesquecíveis na companhia de Chico Xavier. Ele visitava aproximadamente umas 12 casas, 12, 13 casas na periferia. Eu sei que quando a peregrinação de Natal terminava na madrugada do dia 25, era mais ou menos 3, 4 horas da manhã. Nós tivemos oportunidade de acompanhar essa peregrinação de Natal algumas vezes, né? Em companhia da Márcia, a gente ia de carro e descia, o Chico conversava, brincava com as crianças, fazia uma prece, em algumas casas fazia uma prece, confortava, consolava os moradores, né? Mas ainda não ficava só nisso, não é? Quase todos os anos, comemorando o Natal, ele também visitava os rancenianos. Ele visitava os rancenianos na colônia Santa Marta, lá em Goiânia. Lá em Goiânia, nas proximidades de Goiânia, lá tem uma cidade, virou hoje uma vila, uma cidade, uma colônia de irmãos nossos rancenianos. Chama-se Colônia Santa Marta. E ele ia visitar todo ano, pela época do Natal, os nossos irmãos e as nossas irmãs, não é? Ele ia acompanhado por algumas pessoas. Essa visita era organizada pela Dona Elba de Goiânia, que era muito amiga do Chico. Dona Elba, esposa do professor Múcio. O professor Múcio era diretor e fundador do Instituto Araguaia, lá em Goiânia, não é? E o Chico ia visitar os rancenianos, os doentes, e lá dentro da colônia Santa Marta tem um espaço ecumênico,
um espaço ecumênico, não é? Onde serve de igreja, serve de centro espírita, é uma casa de oração. Então o Chico ali psicografava também. Naquele momento ali, ele psicografava algumas páginas rápidas para os nossos irmãos ali rancenianos. Nos nossos livros, livros de biografia, alguns livros que nós tivemos oportunidade de escrever, de organizar sobre a vida de Chico Xavier, nós relatamos essas visitas de Chico à colônia Santa Marta, não é? Aí o pessoal de Goiânia ia, algumas revistas, alguns jornais lá da cidade de Goiânia, tinha lá um grande jornalista em Goiânia, o Batista Custódio, que inclusive eu conheci pessoalmente, o Batista Custódio, e ele dava entrevista ao Batista Custódio e a outros jornalistas que lá estavam. Vamos aproveitar aqui para lembrar que Chico também é cidadão goiano. Ele recebeu o título. Certa vez ele foi agraciado com o título de cidadão de Goiânia. Foi uma cerimônia muito bonita. Inclusive, existe um livro publicado a respeito. Chama-se Chico Xavier em Goiânia. Ali tem uma reportagem, tem uma síntese do trabalho de Chico Xavier que ele realizava. Mas também não ficava nisso. Então vejamos, o Chico ele efetuava visitas todo mês, ele comemorava o Natal de Jesus, claro, todos os dias, mas no mês de dezembro, era o mês de dezembro todo, não é? E no final do ano, no final do mês de dezembro, ele ia então para Pedro Leopoldo. Ele ia para Pedro Leopoldo e se encontrava lá com a família, com as suas irmãs, ou irmãos na época, não é, também, e seus sobrinhos, e iam lá participar de uma reunião no lar de idosos. E ali ele passava o ano novo também. Ele visitava a família em Pedro Leopoldo, visitava os velhinhos. O Chico nunca fazia uma visita social, por ser visita social. A visita dele era sempre espiritual, né? Como certa vez ele foi convidado pelo professor Clóvis Tavares e pela sua esposa, Dona Hilda Mussa Tavares. Ele sempre foi muito amigo do professor Clóvis Tavares, da Dona Hilda e de toda a família do professor Clóvis Tavares, dos filhos lá na cidade de Campos, não é? Rio de Janeiro. Certa vez ele foi convidado para passar alguns dias numa praia, a chamada praia de Atafona. O professor Clóvis Tavares achou que o Chico precisava descansar uns dias, né? E como de fato precisava. E ofereceu a ele, tinha uma casa lá na praia, próximo da praia, uma praia muito conhecida, muito famosa. Eu não conheço, mas dizem que muito bonita, praia de Atafona, não é? Então Chico foi. O Chico foi para ficar lá, eu creio que uma semana ou 10 dias. Mas quem disse que o Chico iria ficar lá tomando banho de mar? Não é? Ele foi, ficou com os amigos e fez algumas caminhadas, mas foi lá também, durante esses dias, que Emmanuel aproveitou e psicografou mais um livro. Psicografou o livro chamado No Portal da Luz, e que, por sinal, é um livro muito bonito de Emmanuel sobre o Espiritismo. Não é um livro de algumas poucas páginas, capítulos bem sintetizados, sintéticos, mas que são profundamente lindos e sábios. Chama-se No Portal da Luz, falando sobre o Espiritismo, sobre o Evangelho, sobre a iniciação de uma pessoa na doutrina espírita. Então o Chico
Eu nunca vi o Chico assim fazendo uma visita que fosse exclusivamente social. Era uma visita espiritual, não é? Ele ia fazer uma visita, ele ia levar um livro, ele ia levar um conforto, ele ia levar uma palavra amiga, levar um socorro material, às vezes levava um socorro material para muitas famílias que estivessem precisando. É por isso tudo que nós falamos, que Chico Xavier ele foi na Terra um apóstolo de Jesus Cristo. Ele não se limitou ao exercício da mediunidade, porque o exercício da mediunidade de Chico Xavier era cotidiano. Tudo que o Chico fazia era um ato mediúnico. A vida dele em si foi um ato mediúnico, era um ato mediúnico, porque Chico era um agente do mundo espiritual, aqui na Terra. Ele era um agente encarnado do mundo espiritual e demonstrou isso desde criança, né? Desde os seus 4, 5 anos de idade, e conversando com os espíritos e servindo de intérprete aos espíritos. Então, embora estivesse na Terra, vivendo na Terra, na verdade, Chico sempre viveu entre os dois planos. Ele falava que os espíritos haviam vivido 3/4 do tempo, haviam vivido no corpo dele. Olha que coisa interessante. Ele falava assim, olha, os espíritos viveram no meu corpo 3/4 da minha vida. Então vamos supor, numa existência aí de 75 anos, né? De 80 anos. Nós temos 20, 20, 20, 20, né? Dividido por 4. Os espíritos tinham vivido no corpo dele 60 anos. Ou seja, os espíritos tinham vivido mais no corpo dele do que ele mesmo, não é? Porque, de fato, a vida de Chico foi um fenômeno mediúnico. Era um fenômeno mediúnico, um fenômeno espiritual, porque o tempo todo Chico estava interpretando o mundo espiritual. E agora, como nós estamos aí chegando o Natal, estamos às vésperas do Natal, nós estamos aqui nos recordando, não é? Dos natais de Chico Xavier. Quando chegava, por exemplo, o mês de setembro, começava o final do mês de setembro, o mês de outubro, os espíritos já começavam, por intermédio dele, a escrever mensagens natalinas, com sentido natalino, falando de Jesus, né? Falando do Cristo. Maria Dolores, o Alta de Souza, os poetas de uma maneira geral escreveram até livros inteiros sobre o Natal, como o Francisca Clotilde, que foi uma grande poetisa, escreveu o livro O Natal de Sabina, não é? Há um livro do Chico também intitulado Antologia Mediúnica do Natal. São livros com páginas antológicas apenas sobre o Natal, falando de Jesus, não é? E tem um outro livro também muito bonito que foi editado, chamava o livro é Os Dois Maiores Amores, o título do livro, Os Dois Maiores Amores. Então, metade do livro são mensagens dos espíritos a respeito das mães, e metade do livro é mensagens dos espíritos a respeito de Jesus. E o título, Os Dois Maiores Amores, não é? As nossas mães, Chico colocava as nossas mães e Jesus Cristo. Então, agora que está chegando o Natal, vendo essas lições de Chico Xavier e puxando aqui pela memória as visitas que Chico fazia, ele fazia muitas visitas pessoais também, e sozinho.
e sozinho. Ele não era, ele às vezes chamava o táxi, ele não dirigia, não tinha carro, né? O Chico nunca teve carteira de motorista, ele não teve automóvel, né? Então ele chamava um táxi, sempre era o mesmo taxista que o atendia, e ele tinha confiança, ele chamava o taxista e com o taxista ele se dirigia à periferia da cidade. Toca para tal bairro, vamos visitar. O motorista de táxi já sabia, ia ficar ali umas 2, 3 horas por conta dele. Vamos para tal bairro, vamos visitar a casa de fulano, a casa de Beltrano, não é? E ele ia sozinho, também sozinho. E outra coisa muito interessante do Chico na época do Natal eram os cartões de Natal. Os cartões de Natal, e vou dizer, eram cartões de Natal, a maioria eram cartões que ele confeccionava durante o ano. Ele mesmo fazia. Eu não sei como é que o Chico conseguia fazer tanta coisa. E, às vezes nós chegávamos na casa dele, ele estava lá na mesa com um punhado de gravura, figura, flores, pássaros, crianças, mães e Jesus e tudo ali, aquelas figuras ali, tesoura, cola, e aqueles caderninhos como se fosse um livro artesanal. Nós temos em casa, eu e a Márcia, vários desses cartões de Natal que ele nos enviava. Ele colocava pétala de rosa para secar no meio do livro, raminhos para secar no meio do livro. Ele colocava folha de malva. Ele pegava a malva, que é cheirosa a folha de malva, né? Colocava no meio do livro assim para secar. E quando ia chegando o fim do ano, ele confeccionava cartões de Natal, ele mesmo. Ele recortava as gravuras, ia colando e colava a mensagem dos benfeitores espirituais também. Essas mensagens em panfletos que a gente recebe nos centros espíritas, né? E que, aliás, precisam ser mais impressas, mais divulgadas, né? Ele pegava uma mensagem de Emmanuel, colava naquela folha, não é? Naquele livrinho pequeno, artesanal, que ele fazia, recortava uma flor e emoldurava aquela mensagem e depois ele fazia a dedicatória. A gente recebia isso pelo correio, confeccionado pelas mãos dele. Então eu fico pensando assim, onde é que Chico Xavier arranjava tempo para fazer tanta coisa desse jeito, como ele fazia, não é? E ali ele confeccionava durante o ano uns 20, 30, 40 cartões, e depois algumas amigas também ajudavam ele, sabiam do trabalho dele, ajudavam ele. Tinham amigas que confeccionavam para ele cartões iguais aos dele, não é? Confeccionavam 20, 30, 40, e no final do ano ele tinha lá uns 200, 150 cartões, tudo feito à mão. Ele dedicava com a letra dele e mandava pelo correio. Olha, Chico Xavier, como dizem as pessoas, né? Muita gente vai acreditar que não existia um homem igual Chico Xavier, mas existiu, porque nós testemunhamos. Muita paz, um grande abraço e até a próxima semana.